Eu poderia ter aproveitado muito mais a minha primeira vez em Nova York, mas eu não aproveitei porque eu tava com medo. Sabe de quê? De andar de metrô e me perder na cidade. Nesse vídeo eu vou te contar as minhas estratégias de deslocamento e hospedagem por causa desse medo e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, para que você veja também se essas seriam as escolhas certas para você. Então fica aqui comigo que tem muita dica boa até o final desse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Thaís Coutinho, fotógrafa aqui no Rio de Janeiro e apaixonada por viagens em Nova York. Bem, deixa eu fazer uma observação aqui. O fato de eu não ter aproveitado ao máximo essa primeira vez não significa que isso seja uma coisa ruim, porque a gente sempre volta de Nova York querendo voltar para fazer o que ficou faltando lá daquela vez, entendeu? Bem, eu fui a primeira vez a Nova York há 14 anos atrás e naquela época, né, gente, nem tinha esses aplicativos de localização. Vídeo no Google ou no YouTube, tinha alguns, não tinha tanto vlog de viagem, então eu fui baseada nas informações que eu consegui ver no Google e também falei com algumas pessoas que já tinham ido, mas todo mundo sempre colocava muito medo do metrô de Nova York, nossa, que é muito confuso, se você pegar errado você vai se perder. Então eu acreditei nisso, fui com essa crença na cabeça, né, com medo de usar o metrô, e aí por isso eu tomei duas decisões. A primeira delas foi ficar hospedada na Times Square, que por ser no meio da ilha, né, em Midtown, eu acreditei que eu já estava numa ótima localização, que eu ia poder fazer muitas coisas a pé e que ali realmente já tem muitas atrações. Isso foi um ponto positivo. E a segunda estratégia de deslocamento foi de utilizar aquele ônibus turístico, aquele ônibus aberto, né, em cima, que você anda lá em cima, ele se chama Hop-on, Hop-off, e ele tem duas linhas, né, que passam pelos principais pontos turísticos da cidade e que você pode descer e subir conforme você quiser. Você pode comprar um ônibus de 1 ou de 2 dias. Então, o meu pensamento foi, vou comprar o de 2 dias e aí para todo lugar mais longe que eu quiser ir, como lá o sul da ilha, eu vou me aproveitar desse ônibus para poder ir nesses pontos turísticos mais distantes. E foi isso que eu fiz. Então, de uma forma geral, eu achei que o ônibus Hop-on, Hop-off valeu super a pena, com uma única desvantagem. Nova York tem muito trânsito, então você pode perder muito tempo nele tentando chegar nos lugares. Bem, então como eu falei, né, eu comprei esse ônibus Hop-on, Hop-off e todas as atrações que eram mais distantes da Times Square, eu me utilizei do ônibus para poder chegar nelas. Então, esse ônibus eu achei interessante por ser a primeira vez, sim, porque ele já passa por todos os pontos turísticos. Em cada ônibus tem um guia local explicando vários detalhes, né, sempre tem alguns dados interessantes, algumas coisas que você não saberia se não fosse alguém especializado ali te contando da cidade. Entretanto, você tem que saber inglês, né, para poder entender o que os guias estão falando. Então, eu fiz isso nos 2 primeiros dias, eu achei uma estratégia super válida, já tive uma visão geral, né, dos principais pontos turísticos, e o que eu estava mais preocupada, que era de me perder, de não saber chegar nos lugares mais longe, de andar no metrô, esse problema foi resolvido com esse ônibus de 2 dias. Então, na época, eu acho que ele custou $50 por 2 dias, mas eu estava pesquisando na internet, hoje em dia ele está por volta de $80, o de 2 dias, né, 48 horas, e você pode comprar o ticket na Times Square, você compra ali direto no ônibus, e você recebe um folheto com todo o trajeto, né, por onde ele passa. Então você pode descer e pegar nesses pontos ali do trajeto quantas vezes você quiser. Bem, quando eu peguei o ônibus Hop-on, Hop-off, fui lá pro sul da ilha, desci no Battery Park e fiz o passeio de ferry, que é a balsa para Staten Island, que é uma balsa gratuita. Nessa balsa você consegue ver a Estátua da Liberdade, você passa bem perto dela, tá? Obviamente você não para na Ilha da Estátua, mas você passa bem perto, e aí chegando lá em Staten Island você retorna, tá bom? Então é um passeio gratuito, que você consegue ver a Estátua da Liberdade, e você vai e volta. Na volta a gente ficou ali nessa área do Seaport, e tinha um pier, que era o Pier 17. Então, em Nova York tem muito pier ali perto ali no rio Hudson. Então, o pier tem restaurante, geralmente tem música, dá pra ver um pôr do sol. A gente aproveitou ali o pier e essa área ali do Seaport, que tinha ruas muito fofas. E quando eu fui na minha segunda vez, eu soube que aquele pier tinha sido destruído com o furacão Katrina, que teve alguns anos depois. Fiquei até super chateada. Bem, quando eu já não tinha mais o ônibus, como eu tava hospedada ali na Times Square, então era super fácil de andar. Então dali você chega facilmente a Midtown, onde tem a Macy's, onde tem o Empire State Building,
Tem um pouco antes a estação de trem e metrô, a Grand Central, que tá em vários filmes, né, de Nova York. A estação é a coisa mais linda. Tem loja, tem praça de alimentação, tem até uma parte de supermercado. Então, a Grand Central é linda. E logo ali perto também fica o Bryant Park, onde tem a Biblioteca Pública de Nova York. Atrás é o Bryant Park, que é um parque também super fofo, que dá pra também curtir no verão. Eles fazem cinema ali no gramadão. Então, é um parque super bacana que você tem que conhecer também. E Nova York é muito isso, apesar de ser uma cidade super urbana, você tem vários trechos de verde, né, de microparques assim, ao longo de toda a cidade. Isso eu acho muito legal. Bem, vamos a mais algumas informações sobre a minha viagem. Na primeira vez eu fiquei 5 dias. 5 dias é um bom tempo, mas se você puder fazer 7 dias, eu acho que dá pra você fazer mais coisas, tá bom? Então, assim, acaba que fica tudo um pouco corrido, principalmente por ser a primeira vez. Mas, gente, primeira vez, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Fui estação do ano, verão. Então, eu fui início de junho, né? Então, já é o verão. O verão em Nova York é muito quente, tipo Rio de Janeiro, assim, é muito úmido. Eu já fui em julho também, na minha última vez, eu achei pior. Então, junho, calor, mas ainda é o que a gente já está acostumado aqui no Rio mesmo, né? E é interessante ver como que a cidade funciona no verão. Eu fui também a um observatório que eu escolhi, que foi o Empire State. Então, Nova York atualmente tem 5 observatórios. Eu escolhi o Empire State por ser o mais icônico, mais antigo, né? Tem observatórios que tem hoje que nem tinham ainda naquela época. Então, quando eu vou a primeira vez, eu gosto de ser turistão mesmo. Eu gosto de conhecer as coisas turísticas e depois, conforme você vai indo outras vezes, você vai, conhecendo coisas mais locais. Uma super dica de comida e bebida é Irish Pub. Gente, se você encontrar um Irish Pub, né, um pub irlandês, existem vários em Nova York, então não tem erro. É a comida boa, é um preço bom, e se você gosta de beber cerveja, tem cerveja e chopp de tudo que é jeito, então é sempre um ótimo custo-benefício você parar num Irish Pub. Museus. Eu fui somente a um museu, que foi o MoMA, que é o Museum of Modern Art, né, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, mas eu nem curto muito arte moderna, mas lá tem uma área impressionista muito legal. Então tem assim várias pinturas de Van Gogh, que tem o quadro do Starry Night, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida. É um quadro que você fica assim vidrado nele, parece que ele tá ali te sugando. Tem quadros enormes do Monet, né, que o Monet, conforme foi ficando velho, ele foi perdendo a visão, então ele pintava cada vez maior, telas cada vez maiores, então tem umas telas gigantescas de Monet. Então eu gostei muito desse museu e foi o único que eu fui dessa vez. Então agora vamos falar de Broadway. Olha, se você for a Nova York, não for na Times Square e não assistir um show da Broadway, você não foi a Nova York. Eu assisti a 2 musicais, que foram Mamma Mia e Jersey Boys. Esse é um dos únicos programas que você vai pagar, não vai ser tão barato assim, né? Mas você vai pagar, mas que vai valer muito a pena. Acredite em mim. O que eu aconselho você? E é um show que tenha bastante música, bastante dança, se possível ser uma história que você já conheça, se você não falar inglês. Então, por exemplo, tem o Aladdin, tem o Rei Leão, sempre tem algum musical assim da Disney ou de alguma história mais conhecida, né? Então, no caso, Mamma Mia, também já tinha o filme. Então, mas mesmo que você não entenda nada, é um super show, um super espetáculo que vale conhecer. E ali na Times Square tem o guichê do Tickets, que é o seguinte: ali vendem shows da Broadway com até 40% de desconto, se não me engano. Tem vários musicais que não entram ali, como por exemplo o Rei Leão não entra no desconto, mas tem vários outros super bons que entram ali no desconto. Então você tem que ver que horas que o guichê abre. Então geralmente tem uma fila, eu fui pra fila, e na fila você já fica conversando com as pessoas, tem pessoas ajudando a escolher o musical que você quer ver, porque quando você chega lá pra comprar, você já tem que estar com pelo menos a primeira e a segunda opção já na cabeça, e aí eles vão te dar os melhores lugares disponíveis que tiverem para aquele show naquela data, e com um super desconto. Então, Mamma Mia eu comprei ali no guichê do Tickets, e depois a gente resolveu ir em mais um, e aí eu fui no escuro, escolhi o Jersey Boys, e assim, foi um musical um pouco mais difícil, né, porque ele não tinha tanta dança, e era um inglês, assim, lá de 1940, de Nova York, então foi uma coisa um pouquinho mais difícil de entender, mas Broadway Show sempre vale a pena, você tem que ver pelo menos um. Então, como a maioria dos programas em Nova York você pode fazer de graça, a pé ou não pagar nada, então vale a pena você reservar o ingresso de um Broadway Show e também de um observatório.
E agora falando de Central Park, então gente, o Central Park é enorme, ele é muito, muito grande. Existem várias partes ali dentro, ele é muito gigante mesmo. Então, óbvio que você não vai conseguir conhecer todo o Central Park na primeira vez, mas é claro que você tem que ir, né? Então eu fui comer aquele cachorro-quente lá daquelas vendinhas, um cachorro-quente salsicha super picante, por falar nisso. Vimos o pessoal curtindo o verão ali nos gramados, jogando beisebol. Então é super interessante para você observar, né, a cultura de uma outra cidade. Então, pessoal, é isso. Nova York é uma paixão à primeira vista, é um sentimento, eu não sei explicar pra vocês. Ou você ama ou você odeia, mas é aquele tipo de cidade que você sempre vê nos filmes, sempre vê nas séries, e quando você tá lá, parece que tem algo mágico acontecendo. Eu sinto isso, eu amo essa cidade, eu acho que ela é, assim, meu lugar no mundo. E pra você aproveitar o máximo da sua viagem, o que eu sempre faço é um planejamento. Então, eu tenho esse bloquinho aqui, super fofo de Nova York, já bem antigo, então algumas viagens eu planejei aqui. Eu acredito que o planejamento faz com que você economize tempo, otimize, né, o seu tempo, o seu dinheiro. Aliás, afinal você está ali gastando em dólar, então você tem que aproveitar ao máximo. Então eu agrupo as atrações por proximidade, né, por dia. Então dessa forma você tem todo um planejamento que vai te proporcionar economia de tempo, de dinheiro e aproveitar ao máximo a sua viagem. Então eu gosto de escrever, eu gosto antes de ir, de colocar as minhas impressões, o que é que eu tô sentindo, depois quando eu volto, o que é que eu achei daquele lugar. Eu gosto de ter o planejamento do dia e depois dizer o que realmente aconteceu, porque as coisas acontecem ao longo do caminho, ainda mais em Nova York, você tá andando nas ruas, aí você vê uma loja, você quer entrar, então não dá pra também cumprir 100%, né, aquela coisa rígida ali do planejamento que você fez. Não, mas o planejamento é a base, e o que for surgindo a partir dali, né, que Nova York é muito isso, é andar na rua, é descobrindo lojas e ver coisas diferentes. Então permita-se também sair um pouco, né, dessa rigidez aí do roteiro, se você tiver, mas tem um roteiro base que é super importante, né? Anote os seus gastos também para você não se perder. Mas uma coisa eu tenho que dizer, que a gente sempre volta querendo voltar. Seja para ver novas coisas, seja para comprar coisas, né, que às vezes a gente não consegue comprar tudo que a gente queria. Então, isso é que é bacana, é você voltar de um lugar querendo voltar para ele outras vezes, porque foi muito bom. Então, essa foi a minha primeira vez em Nova York. Depois eu vou fazer novos vídeos contando as vezes seguintes, o que eu fiz de novo, o que eu mudei, tem muita novidade. Então, fica aí e acompanha essa série comigo, Uma Paixão Chamada Nova York. E se você curte esse tipo de conteúdo, viagens, estilo de vida, fotografia, vida depois dos 40, se inscreve aqui no canal e acompanha tudinho aqui comigo.